Nós estamos começando uma série de mensagens, o Senhor do impossível. E eu entendo que dentro dessa série de mensagens, nós vamos falar, por exemplo, sobre retardando as possibilidades. Mas hoje, eu quero falar sobre deixando as impossibilidades da vida para com Deus, para Deus. Deixando Deus ser Deus em nossas vidas. Porque para entendermos o impossível, nós vamos precisar de algumas regras para acontecer o impossível. Abra a sua Bíblia aí, em Gênesis 37, versículo 3 e 4. Versículo 3, 4 e 5, certo? Gênesis 37, versículo 3, 4 e 5. E esse tema, ele veio em meu coração, o Senhor do impossível, baseado num livro, e com certeza Deus, Ele fará o impossível por nós. Gênesis 37, versículo 3, vocês já acharam aí? Amém? Diz assim: Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. E José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Amém? Nós estamos diante de um texto de um personagem bíblico que todos conhecem. Se nós perguntarmos aqui, todos conhecem a história de José. Mas o que eu quero trazer para vocês, baseado numa frase de um pastor que diz assim, que o trajeto mais curto entre o nada e o sucesso é a tribulação. E aí nós olhamos que a vida costuma tomar rumos, a nossa vida costuma tomar rumos que nem imaginamos. Alguns desses rumos podem nos tornar tristes, outros ou desanimados, outras situações vêm nos revigorar, pode nos deixar alegre. Mas isso, queridos, estar triste, alegres, revigorados, desanimados, não tem a ver com o vale que estamos passando, com a situação que viemos a passar, mas tem a ver de como nós passamos por essa situação, como nós encaramos as impossibilidades que a vida nos traz. Tem pessoas que recebem o diagnóstico de câncer e decidem viver, e vão à luta, e vão viver, e vão no médico, e vão correr, e vão viver o máximo que puder. Tem outras que recebem diagnóstico de câncer, saem do consultório e se matam. Então não tem, muitas vezes, a pessoa fala, mas se eu tivesse tal coisa eu seria feliz, mas não tem a ver com que tipo de rumo, mas como eu encaro e aceito aquilo que está acontecendo na minha vida, como eu vou aceitar as impossibilidades que a vida vai nos trazer, porque nós vivemos e vamos continuar vivemos, nascemos, vivemos e morremos diante de impossibilidades. Quantos aqui ao nascer o médico diz, não é possível sobreviver, mas o Senhor foi lá e curou e fez um milagre? Quantos aqui passaram já por situações na vida que você disse, olha, não tem jeito, a minha vida não tem jeito, é impossível que isso aconteça, é impossível que esse milagre aconteça, é impossível que alguma coisa boa aconteça na minha vida. Tem gente que é assim. Então o que determina a sua vitória é como você lida com as impossibilidades que vêm na sua vida. Tem gente
que perde o emprego e se desespera. Tem outros que perdem o emprego, vão à luta, vão fazer qualquer outra coisa. Muitas vezes, nós não queremos deixar Deus nos moldar. Nós não queremos deixar Deus fazer na nossa vida aquilo que Ele quer e aquilo que lhe apraz. E nós vivemos, e porque não estamos dispostos a deixar Deus ser Deus na nossa vida, porque quando nós nos colocamos numa posição de deixar Deus ser Deus na nossa vida, nós começamos a encarar as impossibilidades da vida de uma maneira diferente. Nós começamos a encarar as dificuldades da vida de uma maneira diferente, quando nós deixamos Deus ser Deus na nossa vida. Mas quando nós queremos ser o Deus da nossa vida, ou quando nós queremos que Deus seja aquilo que eu quero que Ele seja, então eu começo a ter dificuldade para encarar as impossibilidades da vida, porque elas vão vir, as dificuldades vão vir. Muitas vezes ainda, nós queremos que Deus seja uma espécie de fada madrinha da Cinderela, por exemplo, que vai transformar a nossa abóbora em carruagem, que vai transformar a nossa roupa rasgada em roupa de festa, que vai bater a varinha lá e fazer uma mágica, e a nossa vida vai mudar do dia para a noite, e nós esperamos muitas vezes que Deus seja essa fada madrinha na nossa vida, e aí nós começamos a ter dificuldade de lidar com as impossibilidades da vida. Quantas pessoas hoje, quantos filhos hoje estão perdidos? Quantas crianças hoje estão perdidas porque nunca ou não são expostas às impossibilidades, a dificuldades? Os pais querem proteger tudo, dizer, não, meu filho não vai passar o que eu passei. Está errado, queridos, está errado. O seu filho tem que passar dificuldade, a sua filha tem que saber o que é dificuldade, porque senão eles vão se perder lá na frente. Nós poderemos falar aqui de pessoas, por exemplo, podemos citar aqui e perguntar, por exemplo, que não dá visão, que é professor, quantos garotos e garotas ele já viu aí perdidos porque nunca ouviram não se deparam diante das impossibilidades da vida, porque o pai resolve tudo, a mãe resolve tudo, eles não sabem como resolver. E aí, muitas vezes, como Isaías 55:8 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Nós vamos entender que muitas vezes Deus coloca diante de nós situações impossíveis para que Ele venha a tornar possível, porém, entre esse impossível e o possível, existe um trajeto, e esse trajeto muitas vezes nós não estamos dispostos a passar. Entre o impossível e o possível, nós queremos chegar, repito, diante de Deus, diante do altar do Senhor, entrar no culto e sair totalmente transformado. Mas o Senhor, Ele nos mostra que nós precisamos sim, porque Ele não disse que nós não passaríamos. O salmista, ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Ele sabia que diante das impossibilidades, diante da luta, diante do vale, diante da morte, ele tinha um Deus. Diante da situação que ele vivia, ele tinha um Deus. Diante do problema que ele podia acontecer, ele tinha um Deus. E nós temos dificuldade de lidar com isso. Se o Senhor fizer, tem aquele louvor que diz que se o Senhor fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas nós temos dificuldade com isso. Nós temos muita dificuldade quando Deus coloca em nós uma impossibilidade e traça um caminho para que nós consigamos lá na frente alcançar o milagre. Nesse sentido, nós podemos nos espelhar na vida de José, o moço que aceitou a condição de deixar
as impossibilidades da vida que vinham na vida dele para Deus. Ou seja, ele entendeu que a única maneira de tornar algo possível era continuar vivendo segundo os preceitos de Deus. Naquele momento que ele vivia, ele entendia aquilo. Muitas vezes nós temos essa dificuldade porque Deus quer nos moldar. Deus quer nos moldar. Deus quer mudar a nossa maneira de viver, colocando às vezes diante de nós situações impossíveis. Primeiro, para mostrar que Ele é Deus, mas segundo, para mostrar que você pode ser melhor do que você é. Quantos aqui já lidaram com situações extremas e saíram dessas situações melhores do que você entrou? E aquele jovem José, ele aceitou, a cada passo da sua vida, ele aceitou a vontade soberana de Deus. E aí quando a gente olha, ele aceitou a vontade soberana de um Deus que estava escrevendo uma nova história. E aí quando a gente olha, vamos para o mundo secular, nós vamos ver, por exemplo, poderemos enumerar histórias e mais histórias de pessoas que não desistiram diante da impossibilidade que se apresentou. Por exemplo, eu vi recentemente a história de um moço que começou a trabalhar com 14 anos, 15 ou alguma coisa assim, e com 26, 27 anos ele já tinha perdido uns 5 empregos, e não se firmava, e aí a vida foi passando, mas ele não desistiu. Quando ele se aposentou, ele tinha $80 no bolso, somente $80 no bolso, e não tinha mais o que fazer. O que ele sabia fazer era um frango, um tempero especial de um frango, e gastou $80 que ele tinha em frango, e bateu de porta em porta nos seus vizinhos vendendo frango, e ele terminou com 80 anos de idade, ele se tornou bilionário. Ele é o dono do KFC, Coronel Sanders. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as impossibilidades da nossa vida, queridos, nós sabemos que Deus é o Senhor do impossível, Ele faz aquilo que eu não posso, mas muitas vezes nós precisamos aceitar essas condições, nós temos dificuldades em aceitar isso, e José não era diferente, mas José decidiu, está implícito no texto que José decidiu aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Nós vamos ver o seguinte: qual a trajetória da vida de José? Ele foi da casa do pai para a cisterna, para um poço, foi do poço para o mercado de escravos, do mercado de escravos foi servir a casa de Potifar, de escravo livre virou prisioneiro, de prisioneiro virou governador. Essa foi a trajetória da vida dele. Mas foi fácil? Não, mas ele aprendeu que em todos os momentos da vida dele, Deus o estava abençoando. Em Gênesis 37, 6-9, nós vamos ver que ele foi abençoado na casa dos seus pais. Ele era um moço que tinha, apesar de todo o ódio que os irmãos destilavam contra ele, mas era um moço querido, um moço abençoado pelos seus pais. Porém ele foi jogado na cisterna, e lá na cisterna, no fundo do poço, ele entendeu ainda que Deus era com ele, porque lá no fundo do poço, tinha uma sentença de morte na vida dele, eles iam matá-lo, mas Deus ainda levanta Rubem e diz: não vamos, longe de nós, colocar a mão no nosso irmão, vamos vendê-lo. E lá, ele foi vendido num dos melhores, se pode se dizer assim, melhores, na época, num dos maiores, mercados de escravos do mundo. Ele foi vendido lá,
Ou seja, a trajetória de José foi uma trajetória dolorida. Foi uma trajetória de impossibilidades. Por quê? José, ele não poderia receber as bênçãos dos outros irmãos, porque ele tinha irmão mais velho que ele. Mas ele era especial. Como Deus trabalharia? Agora José, ele é jogado numa cisterna. Eu fico pensando naquele moço, talvez no momento de dor, no momento de angústia. Eu não sei, a Bíblia não fala se ele se machucou quando caiu ali, quando foi jogado, eu não sei. Mas talvez passou um filme pela cabeça dele, e ele pensando, mas lá, talvez ele ouviu alguém falando, nós vamos matá-lo. Mas Deus levanta o seu irmão para vendê-lo. E agora ele está no mercado. Mas no mercado, Deus, ele levanta um alto oficial de Faraó para abençoar José. Ou seja, Potifar. Não era qualquer um que comprou José, não. Não era qualquer pessoa que comprou José, não. Até quem seria o dono de José já estava preparado. Deus estava preparando as bênçãos no meio as possibilidades, no meio da impossibilidade. Porque muitas vezes nós olhamos o fundo do poço, mas nós não olhamos a bênção de Deus. Eu cresci, minha avó morava na Vila Califórnia, divisa com São Caetano. Então desde pequeno eu ia com a minha mãe lá, a gente pegava um ônibus, descia ali em São Caetano e ia andando a Vila Califórnia, que era 15 minutos, atravessava. Então eu crescia vendo o pipoqueiro. E o pipoqueiro, ele tinha um caroço, ele tinha um carocinho no rosto. E aí eu fui crescendo e ele continua sendo pipoqueiro, só que o caroço começou a aumentar. E aquele caroço aumentou, até o ponto que tomou todo o rosto dele aqui, ficou assim. E aquele negócio vertia águas. Mas eu nunca tive a oportunidade de conversar com aquele homem. Um dia, fazendo uma visita, eu levei um grupo de visita que a gente participava na igreja. Levei um grupo de visita para visitar lá minha avó. E um dos irmãos resolveu vamos parar para conversar com esse homem. E aquele homem relatou que era crente, que Deus tinha falado para ele há mais de 30 anos que queria curá-lo. E ele estava com o rosto inchado, saindo líquido, pus, já aquela coisa toda. Mas Deus não curou. Ele não viu a bênção na cisterna, porque ele falou assim: já veio aqui até especialistas, médicos especialistas querendo me operar, mas eu não quis, porque Deus falou que ia me curar. Ele não conseguiu ver a bênção na cisterna, ele não conseguiu ver Deus passar diante das impossibilidades da vida, porque para ele aquilo era impossível, e Deus manda o médico e ele recusa, porque não teve uma visão espiritual. E eu acredito que José, ele tinha uma visão dada por Deus de uma tal forma, que ele não reclamava, ele fazia tudo, tanto é que ele foi colocado acima lá na casa de Potifar. Ele era o mordomo mor, era o cara que mandava. Mas tem um detalhe, queridos, ele não tinha como deixar de ser escravo, ele era de Potifar. E um detalhe mais, era impossível deixar de ser escravo, porque ele não teria nem como pagar aquilo. Mas Deus o estava abençoando no meio da escravidão. Deus estava olhando o futuro, e agora José, assediado pela mulher de Potifar, ele não se vende, ele não se corrompe. Ele poderia dizer, como alguns dizem: mas eu fiz aquilo porque senão eu ia perder o emprego. Ele não se corrompeu.
Ele não se preocupou naquele momento com a sua posição no seu trabalho, a sua posição de mordomo. Ele se preocupou com o que Deus iria pensar dele, não com o que o homem iria pensar. E muitas vezes o impossível não acontece porque nós nos preocupamos com o que o homem vai pensar e não o que Deus quer. E o impossível não acontece. Se José tivesse se preocupado com Potifar, talvez o impossível não teria acontecido. Mas ele se preocupou primeiro com o que Deus pensava. Foi preso, mas lá na prisão, no cárcere, foram anos frios, escuros, e eu costumo dizer que os cárceres daquela época fariam o Carandiru aqui ser hotel 5 estrelas, mas ele lá no cárcere, Deus o estava abençoando. No meio da prisão, Deus o estava abençoando. Então você vê que do nada de José, até o milagre acontecer, o impossível acontecer, tinha um trajeto, queridos. E muitas vezes nós não aceitamos esse trajeto de Deus. Nós queremos cortar esse trajeto, cortar a cruz no meio. Nós não queremos aceitar isso, por isso que tem tanta gente correndo de um lado para o outro em igrejas. Eu não gostei daqui, eu vou lá, porque lá eu vou fazer a oferta tal, e Deus vai me dar tal coisa. A pessoa não tem paciência. Existe um momento de maturação para Deus te abençoar. Irmão, quanto tempo vai levar? Eu não sei nem quanto está levando a minha maturação. Mas eu sei que existe um tempo de maturação para Deus nos abençoar, desde que nós estejamos segundo a sua vontade. E é isso que eu vejo na vida de José, um homem que foi marcado por impossibilidades na sua vida, mas Deus torna tudo possível na vida de José, tornando-o governador. Ele foi abençoado como homem de Deus. Ele podia ver o futuro, no sentido de ter uma visão além dos problemas que passava. Ou seja, ele via além daquilo que ele estava passando. Queridos, uma das coisas que nós precisamos entender, que nós precisamos ver, isso está lá no capítulo 41, nós vamos ver que ele via acima dos problemas. Olha, o que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vive, e por fim ele se levantará. Eu sei, Jó estava vendo, queridos, alguém como Jó, cheio de feridas. A Bíblia diz que ele pegava cacos de telha para raspar as feridas, aquilo devia coçar, doer. Chega ao ponto que tem um texto no livro de Jó, que relata que Jó, a boca de Jó fedia, era como carniça, e ele raspava os cacos, mas ele dizia, Jó, ele olhava para o futuro e dizia: olha, hoje é impossível, hoje está impossível, mas o Deus do impossível, Ele vai se levantar e tornar possível todas as coisas, porque Ele vive, o meu Redentor vive. E é isso que Deus quer nos ensinar hoje. Ele quer tornar as coisas possíveis, mas nós precisamos crer que é possível tornar as coisas possíveis, mesmo quando nós não vemos a saída, mesmo quando as impossibilidades batem na nossa porta. É possível, porque Deus é o Deus do impossível, Ele é o Senhor do impossível. Você não serve qualquer Deus, não, Ele é Deus do impossível. E ele foi abençoado como governador. Mas há marcas de uma pessoa abençoada, uma pessoa que vê o impossível acontecer. Nós temos umas marcas aqui na vida de José. Primeiro, ele tinha visão. José era um jovem que tinha uma visão de futuro. Tanto é que ele era chamado de sonhador. Ele acreditava naquilo que Deus estava mostrando. Ele sabia que Deus tinha algo
E ele cria nisso. Querido, se você sabe que Deus tem algo na sua vida, creia nisso de todo o teu coração. Acredite, tenha visão de futuro, porque o impossível só acontece, só se torna possível na vida daquele que tem visão, na vida daquele que tem caráter. O carcereiro, por exemplo, José, antes de tudo, era um homem íntegro. Mesmo a mulher de Potifar tendo lutado, ele resistiu o máximo, mas ele resistiu. Eu acho que quando ele viu que não dava mais, ele fugiu, mas ele manteve. Outra característica de uma pessoa abençoada é simpatia. O carcereiro, ele gostou tanto de José, porque José, por onde passava, irradiava simpatia, onde quer que fosse. Simpatia, queridos, não é ficar dando risada para todo mundo, não. Isso não é simpatia. Muitas vezes é falsidade. Tem gente que ri tanto que você não sabe se é falso ou o que é. Eu não estou dizendo que quem ri é falso, por favor. Eu estou dizendo que tem gente que força tanto. Tem gente que você percebe que a pessoa está querendo forçar tanto para ser simpática, que você não sabe se é falsidade ou simpatia, o que é? Ou se a pessoa está com problema na mandíbula, né? Não é isso. Se você é uma pessoa alegre, glória a Deus. Mas não é disso que eu estou falando. É ser uma pessoa amável. Não é ser aquele crente chato. Não é ser aquela pessoa chata. Queridos, eu sou crente em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Mas tem uns crentes que eu não fico perto não, são tão chato, mas tão chato. Algumas pessoas que eu conheço são tão chato, que graças a Deus quando for para o céu o corpo vai ser transformado, vai ser tudo transformado. Porque você não consegue ficar perto. E é isso, e José não, José era uma pessoa que as pessoas queriam ficar perto. Depois, José era alguém que aproveitava a oportunidade. Em Gênesis 40, versículo 14... ele, naquela questão do copeiro-chefe, quando o copeiro-chefe foi sair, ele disse, lembra de mim, hein? Lembra que eu fiz alguma coisa. Ou seja, não deixa passar não. Depois, José era uma pessoa positiva. Não no sentido de um positivismo mundano, não. Mas os tempos seriam difíceis. Mas poderiam ser administrados. Ou seja, Deus revelou o sonho a José, mas ele foi positivo. Capítulo 41, versículo 32 a 36, mostrando sabedoria aos propor as soluções. Uma pessoa positiva no sentido bíblico é uma pessoa abençoada, que ela não vê desgraça e pessimismo, ela não fica que nem a hiena, céus, vida, azar, isso não vai dar certo. E não dá certo mesmo. Eu não estou dizendo que a gente não possa reclamar, que é o humano, mas a gente tem que evitar. Nós temos que acreditar que as coisas vão acontecer, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar. Que as coisas vão mudar. Uma certa feita, uma priminha da minha esposa, isso há muitos anos atrás, ela faleceu. E nós fomos lá na casa, né? Na casa da tia da minha esposa e aquela coisa toda. Irmãos, eu levei uns 40 minutos para fazer a mulher parar de chorar, mostrando para ela que Deus podia fazer, mesmo que ela não entendesse, que Deus podia fazer, enfim. Levei uns 40 minutos. Quando ela para de chorar, chega uma vizinha dela pessimista, com 2 palavras, acabou com tudo que eu falei em 40 minutos. Acabou com a mulher. Aí não teve mais jeito. Ou seja, nós temos que ser pessoas que, pelo menos acreditem, o mundo está desabando, mas vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo. Isso eu acho que era a vida de José. Talvez lá na prisão ele ganhou simpatia, porque a Bíblia não relata pormenores também, mas talvez José era aquele camarada que estava ali, olha, vai dar certo, mas José, nós estamos presos aqui, olha quanto rato aí, comer a gente não come direito, não dorme direito, rato, umidade, olha que tudo de José, vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo, irmão, vai dar certo, creia que vai dar certo. Depois, uma das marcas de uma pessoa abençoada é coragem.
Ele aceitou o desafio, o maior desafio dos seus dias, que foi prevenir a terra de enfrentar 7 anos de fome. Quando o faraó falou, você vai fazer, eu estou lá, coragem. Depois, perdão. Uma pessoa que vê o futuro é uma pessoa que perdoa, queridos. José perdoou os seus irmãos porque ele entendeu que ali, naquela situação, estava a bênção de Deus. Mas nós temos dificuldade com isso também. Nós não queremos perdoar por entender que o outro errou. Queridos, não importa se o outro errou, se Deus permitiu que o outro errasse para que você conseguisse alcançar o impossível, glória a Deus por isso. Perdoa, queridos, perdoa. Para com isso. Para com isso. Esperança na justiça divina. Aquele que deseja ver o impossível acontecer, ele espera na providência de Deus. Ele não vai tentar fazer com as próprias mãos. José, queridos, ele poderia, naquele momento que ele se apresenta aos seus irmãos, que todos conhecem, José poderia com as suas mãos, José poderia mandar matar todo mundo. Ele poderia mandar matar todo mundo, e ele não ia sofrer consequência alguma, porque ele era o segundo de Faraó. Mas ele não, ele escolhe o caminho da providência e da esperança na justiça divina. Ele esperou que Deus trabalhasse na vida dele. Não tome, para que você veja o impossível acontecer, não tome providência com as suas mãos, deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. Queridos, para concluir, num país como o nosso, que em tempos que estamos vivendo, onde tribulações, desempregos nos assolam, nós corremos risco de vida todos os dias. As dificuldades aumentam, as drogas invadem, a moral decai, todos os dias a moral está sendo prejudicada. E o único projeto que pode dar certo é entender esse projeto da vida de José, é entender o projeto de Deus na nossa vida. É entender que para que o milagre aconteça na sua e na minha vida, pode não ser hoje, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10 anos, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor do impossível é o Senhor que pode fazer hoje ou pode fazer amanhã, mas Ele fará o impossível por você. O Senhor do impossível é aquele que trabalhou na vida de José, para marcar a vida de José de tal forma, que José se torna governador, José salva a sua família com alimento, José se torna um homem extraordinário, se torna um governante sábio, amável, um governante inteligente, um governante que ouvia Deus, e um governante que viu todas as impossibilidades da sua vida se tornar possível na pessoa de Deus. Mas é necessário entendermos que muitas vezes existe esse tempo de maturação. Para alguns são mais rápidos, talvez a gente trate disso, né, nessa série de mensagens. Alguns são mais rápidos, mas os outros não. E José, ele passa por esse projeto, ele passa pelo projeto de Deus, para ver o impossível acontecer. Ele aceitou o projeto de Deus. Será que eu estou disposto a aceitar o projeto de Deus na minha vida, para ver o impossível acontecer? Será que você está disposto? Mas o Senhor nos traz nessa noite para dizer o seguinte: deixe Deus ser Deus. Deixar Deus ser Deus na nossa vida é aceitar o projeto dEle, ainda que o projeto dEle não me agrade.
né, irmã Ângela? Ainda que o projeto dele não me agrade, mas o projeto dele não precisa me agradar. O projeto dele é o melhor para mim. Eu só preciso aceitar o projeto dele. E José aceitou o projeto. José viu o impossível acontecer, de alguém que estava fadado, mesmo se José não tivesse sido vendido nem nada, ele estava fadado a ser pastor de ovelhas pelo resto da vida, a viver ali nas suas terras. Essa era a vida normal daquela época. Mas o impossível era se tornar governador da maior nação daquela época. Esse era o impossível. E nesse impossível houve um trajeto de alegrias, trajeto de tristezas, trajeto de fidelidade, trajeto de visão, trajeto de vida com Deus. Mas Deus tornou o impossível possível, porque Ele é Deus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês.